No final de dezembro de 2014, o Senado aprovou o projeto do novo Código de Processo Civil, que tramitava no Congresso desde 2010. O texto entrará em vigor apenas no próximo ano, ainda que existam repetições em relação ao texto anterior, o CPC de 1973, muitas são as inovações. O resgate ao prestígio do judiciário, bem como a modernização e atendimento às demandas com mais eficiência, são os principais objetivos do novo Código de Processo Civil. Para falar sobre o assunto, convidamos o professor do curso de Direito da Facisa, Júlio César. Professor, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Tema Jurídico. É um prazer tê-lo aqui conosco. E desta vez para falar de uma matéria que é extremamente técnica, que interessa bastante, né, aos juristas, mas que tem também um impacto na vida do cidadão comum de uma maneira geral. E, de início, eu queria perguntar ao senhor, esse novo código, na sua avaliação, ele é menos conservador do que está em vigência atualmente? Com certeza. Bom dia, Carla. Bom dia aos telespectadores. Na verdade, o novo código, ele realmente é novo. Ele é um código mais avançado, porque ele traz novos instrumentos de solução de conflitos que antes não eram contemplados no Código de 73, que é o código que a gente tem em vigor hoje. Então, existe realmente avanços significativos e ele é um código progressista, não posso dizer que ele é um código progressista, sim. O que é que o senhor apontaria como alguns desses elementos que não eram contemplados, que agora estão dentro do código? Instituiu-se no novo Código de Processo Civil o que se chama no meio técnico de sistema de multiportas. Esse sistema, na verdade, é a possibilidade de se buscar a solução de conflitos através de outros instrumentos que não sejam apenas o Poder Judiciário. Então, hoje nós temos a Justiça Estatal representada pelo Poder Judiciário e o novo Código abre a possibilidade da mediação e da arbitragem como soluções possíveis, alternativas ao ingresso de uma ação no Poder Judiciário. Então, esse é um avanço muito importante que o Código Novo vem trazer para dotar a população de mecanismos para solucionar mais rapidamente os conflitos surgidos na sociedade. Então, essa é uma demanda que, para ter sido introduzida, surgiu a partir de uma problemática que é comum o cidadão enfrentar no seu dia a dia, aquele que precisa da justiça, dos próprios advogados que estão diariamente lidando com os instrumentos que existem atualmente. Então, a partir de uma demanda reprimida, vamos dizer assim. É verdade. Nós já experimentávamos anteriormente mecanismos mais, vamos dizer assim, de solução de conflitos que não envolviam o Poder Judiciário. Como, por exemplo, eu posso citar o caso do divórcio extrajudicial, que é feito no cartório. São 45 dias, mais ou menos, para iniciar e finalizar um procedimento desse tipo. Se fosse levar esse caso para o Poder Judiciário, é um processo que poderia demorar até 3 anos. Então, esses mecanismos já vinham sendo introduzidos aos poucos como se uma forma de teste e tem dado resultado. Então, agora, deu-se um passo maior para afastar, ou melhor, criar outros mecanismos que funcionem a par do que já existe aí no Poder Judiciário. É mais fácil abrir essas outras portas, como o senhor colocou aí tecnicamente, do que trabalhar uma desburocratização da justiça? O problema não é a burocratização da justiça, o problema é a falta de material humano. É impossível suprir a demanda com o material humano que nós temos hoje. Nós precisaríamos de mais pessoas para trabalhar, para resolver os problemas no judiciário. O problema não é a lei em si, não é o sistema em si. O problema é a falta de material humano para atender essa demanda. Então, no Brasil, nós temos uma litigiosidade absurda. As pessoas promovem ações na justiça por motivos mais banais. Então, isso traz para o judiciário uma carga de trabalho muito grande. E é humanamente impossível um juiz, por exemplo, administrar um cartório com 7.000 processos, como tem casos aqui em Campina Grande que a gente encontra essa realidade. Então, são 5 funcionários trabalhando e colocando esses processos à disposição do juiz, para o juiz sentenciar, para o juiz despachar, e isso não é possível, impossível. Sem falar nos problemas que a gente encontra nos tribunais superiores. Um ministro do STF, um ministro do STJ tem uma pauta de 30.000 processos por aí, coisa bem exagerada mesmo, um negócio bem irracional.
Então, é preciso criar essa cultura de buscar outras vias e deixar algo bem específico a cargo da justiça. É verdade. Isso aí é uma necessidade que surgiu, tem que se procurar, o povo precisa também entender que o judiciário sozinho ele não vai conseguir dar conta das demandas sociais que nascem diariamente. Então, buscou-se criar mecanismos como a mediação e como a arbitragem, que são conhecidas de forma, assim, ainda que pejorativas, mas como justiça privada, porque não é o ente estatal que presta essa jurisdição, mas são pessoas escolhidas pelas partes para dizer o direito em situações onde isso é possível. Houve algum ponto da reforma que o senhor tenha discordado? Sim, tem um ponto importante que nós temos no nosso sistema jurídico um instituto chamado desconsideração da personalidade jurídica. Isso afeta a população de modo geral. O que é desconsideração? É a possibilidade de o judiciário atingir os bens dos sócios de uma empresa que não possuem patrimônio para saldar suas dívidas. Por exemplo, na Justiça do Trabalho, o trabalhador ingressa com a ação e, na hora de obter o resultado prático daquela sentença, não existem bens para garantir essa dívida. Então, o que é que se faz? Afasta-se a personalidade jurídica da empresa e vai buscar o patrimônio no patrimônio do sócio. Então, com o Código Novo, ele, vamos dizer assim, ele engessou essa prática, que era muito utilizada como forma de dar efetividade à justiça. Então, hoje a gente precisa de mais informações, precisa de mais dados para que a gente possa realmente conseguir desconsiderar a personalidade jurídica. Esse, no meu ponto de vista, foi uma coisa que não veio em boa hora e não veio para ajudar, veio para atrapalhar. E do outro lado dessa moeda, né? Esse código atual tem mais de 40 anos, né? De 73. Que vantagens o senhor listaria dessa atualização, vamos dizer assim? A atualização do código veio, eu não diria que foi uma atualização, mas uma criação de um novo código. E o espírito do novo código é um espírito novo. Realmente, ele veio antenado com as disposições da Constituição de 1988 e veio trabalhar com os princípios, a questão principiológica da Constituição. Então, ele veio mais aberto, ele veio com a intenção de ser mais célere, menos técnico, e acaba, de certo modo, com o protagonismo das partes e o protagonismo dos juízes. Na verdade, o que a gente tem hoje em dia, com um código novo que virá, é uma cooperação, é uma interação. Então, nós vamos trabalhar mais em equipe. Hoje, a ideia do código, o processo é tratado como um jogo de xadrez. Então, movem-se as peças conforme as estratégias para se chegar a um resultado. O Código Novo, ele acaba com essa ideia. Então, nós não estamos mais disputando efetivamente alguma coisa. Nós estamos trabalhando em conjunto para chegarmos a um resultado que seja um resultado justo. O espírito de cooperação com cada uma das partes dando a sua contribuição, isso, né? Isso. A contribuição, essa é a grande palavra. Tá joia, Júlio. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, falaremos sobre a participação da comunidade jurídica na reformulação do novo Código de Processo Civil. Já, já. Estamos de volta com mais tema jurídico. Agora falaremos sobre a participação da comunidade jurídica na reformulação do novo Código. Professor, como é que se deu essa participação da comunidade jurídica, de fato, nessa reformulação? Foi um trabalho de várias mãos, de várias mentes? Com certeza, Carla. O novo Código de Processo Civil ele foi gestado por uma comissão de juristas, né? Então, isso já deixa claro que a ideia do novo Código é a participação de todos na formulação das suas políticas processuais para corrigir as distorções que a gente encontra hoje. Então, foram criadas comissões. A primeira comissão que foi criada foi uma comissão que foi criada no Senado, logo quando se pretendeu a constituição de um novo código. Então, criou-se uma comissão. Essa comissão elaborou um projeto, foi levado ao Senado. Depois do Senado, foi para a Câmara dos Deputados, que criou uma comissão também. Essa comissão fez as modificações que entendiam pertinentes. Depois de exaurir a tramitação na Câmara dos Deputados, voltou para o Senado. Novamente, esse texto foi reavaliado
para finalmente ser votado e a gente ter essa possibilidade da sanção presidencial que ocorreu em março desse ano. Então, foi todo um processo, de fato, existe né? todo um processo. Esse Código de Processo Civil é o primeiro código de processo construído na democracia, depois da redemocratização do país. Então, ele veio com esse espírito da participação. E eu quero esclarecer que, além das comissões, nós tivemos audiências públicas, as entidades interessadas, tipo a OAB, tipo a Associação dos Magistrados e do Ministério Público, participaram da elaboração do código. As pessoas, os juristas, no caso, a comunidade jurídica poderia fornecer sugestões para o texto. Então, quer dizer, houve uma participação efetiva das pessoas diretamente envolvidas nisso aí, no mundo jurídico. Agora, apesar disso, Júlio, tem alguns processualistas que colocam como tendo sido apenas um aperfeiçoamento. Você já colocou no blog anterior, não entendo como sendo isso, é um novo código. Quais são os argumentos de quem defende que, na verdade, é só um aperfeiçoamento? Eu entendo que são argumentos que não se sustentam, porque eu não posso dizer que o Código de Processo Civil, que a gente chama de 2015, Código de Processo Civil de 2015, ele seja uma repetição do Código de 73. Não, não é. O espírito do Código de 73 é completamente diferente desse que nós vamos encontrar agora em 2016. A forma como ele foi gestado, a forma como ele foi construído e os ideais que esse código abraçou são completamente diferentes. Então, em 73, nós preconizávamos ainda, com base no Código Civil de 16, o patrimonialismo, o paternalismo, né? a família. E esse código novo, ele veio focado nos ideais de justiça que a Constituição elegeu como primordiais. Por isso que é um código principiológico, cheio de cláusulas abertas que possibilitam a interpretação do juiz e a aplicação no caso concreto. Uma maior flexibilidade. Uma também. flexibilidade maior, com certeza. Júlio, pontualmente, de que forma o código trata ou coloca a questão da conciliação? A conciliação no novo código, ela é trazida, ela é posta como um primeiro instrumento de solução de conflitos. Então, cria-se um novo processo através de uma petição inicial. É como se fosse uma primeira instância, vamos dizer assim, fora do Não, mundo jurídico? eu diria que não é o primeiro ato do processo, mas vamos dizer que antecipou-se o ato. Porque hoje o que é que nós temos? Nós promovemos a ação, o réu é citado para apresentar a defesa e após a defesa é que se desenvolve o processo até chegar na audiência de conciliação. Hoje o que é que se preconizou? Vamos receber a petição inicial e antes que o réu apresente sequer a defesa, vamos chamar o réu para a gente tentar resolver o problema logo, sem precisar de criar ou fomentar o processo em si. Então, primeiro a conciliação, antes de tudo, antes de discussão de direito. Vamos primeiro tentar conciliar e se não houver possibilidade de conciliação, aí sim é que nós vamos dar continuidade ao processo para a sua formação naqueles pontos que são necessários, a apresentação da defesa e por aí vai. Em relação à arbitragem, de que forma ela também aparece? A arbitragem, a mediação e a arbitragem, que fazem parte do sistema multiportas, na verdade, eles vêm como uns instrumentos alternativos. Cria-se o processo e abre-se a possibilidade das partes assumirem um compromisso de resolverem aquele conflito por meio da arbitragem ou da mediação. Então, o Estado afasta-se e o processo, nesse caso, ele vai se desenvolver perante um árbitro ou um mediador. O árbitro ele vai substituir a vontade das partes com sua decisão, que tem a mesma força de uma decisão judicial, e o mediador, na verdade, ele vai procurar conciliar o processo. Então, a arbitragem funciona como um sistema para dizer o direito, dizer quem tem razão, quem não tem razão, certo? E a conciliação, a mediação, na verdade, busca o acordo. Então, são técnicas que se utilizam de forma que o processo torna-se mais célere. O senhor acha que a população tem assimilado isso como um instrumento real em benefício de suas causas? Carla, a mediação, a arbitragem são instrumentos novíssimos para as pessoas. É nosso conhecido já há algum tempo, mas são sistemas que ainda precisam conquistar a confiança das pessoas. Porque na arbitragem, por exemplo, quem escolhe o juiz são as partes.
Então, as partes é quem vão dizer, eu quero o juiz fulano de tal. Então, pode se formar pelo consenso de um só juiz, ou pode se formar uma turma de juízes para decidir aquele processo. Então, esse sistema ainda não está bem estabelecido na cabeça das pessoas. Na cabeça dos advogados. É possível, completamente possível. Nós temos como fiscalizar a atuação desse árbitro, até porque uma decisão que viola um direito, ela não se sustenta. Mas os advogados têm indicado esse como sendo um caminho possível, exitoso? Carla, essa cultura da mediação e da arbitragem ainda não está presente no dia a dia das pessoas. Então, esse trabalho vai ser desenvolvido a partir do ano que vem, quando nós teremos contato com os mecanismos. Nossa cidade, ela tem A condição, faculdade, a faculdade né, já mantém. oferece uma câmara de mediação, uma câmara eu acredito que isso vai se tornar mais efetivo, até porque é mais rápido. Sim. Tá? A solução vem com mais rapidez e isso interessa para todos. Terminamos mais um bloco, Júlio. Mas vamos para nosso último intervalo e na volta discutiremos sobre um evento acadêmico que vai discutir exatamente o novo Código de Processo Civil, promovido aqui pelo curso de Direito da Facisa. O Congresso Acadêmico Novo Código de Processo Civil, promovido pelo curso de Direito da Facisa, é o tema desse bloco. Professor, o senhor está aí por dentro do evento. Como é que surgiu essa ideia? Qual é o objetivo do evento? O Congresso, na verdade, ele tem como objetivo discutir as novas tecnologias que vão ser implementadas com o advento do novo Código de Processo Civil. Então, é uma oportunidade da comunidade acadêmica, da comunidade jurídica da nossa cidade ter contato com as modificações que foram introduzidas no Código e se atualizar. Isso aí é sempre importante fazer. O senhor tem aí como pontuar para a gente quais os temas vocês vão abordar? Bom, Carla, nesse caso eu vou precisar consultar aqui, sem porque problemas. A memória me trai, né? Sem problemas. Na verdade, olha, o Congresso começa com a discussão sobre normas fundamentais, cuja conferencista é a professora Sabrina Dourado, que inclusive é professora do Complexo Jurídico Renato Saraiva. Então, é uma pessoa que está antenada com as novas tecnologias, por assim dizer, do Código de Processo Civil e trabalha muito a questão dessa atuação em prol do acadêmico que se prepara para o exame de ordem. Então, ela vai trazer um tema, ela vai discutir o espírito do Código. Na verdade, a palestra dela vai tratar sobre isso, né? Vamos tratar sobre como é que o Código se apresenta na sua essência. Não tratar das questões pontuais, mas a essência do Código. Em seguida, nós vamos ter uma palestra sobre o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, né? Que é pela advogada Miriam Gadelha. Ela vai tratar justamente desse tema que a gente tratou aqui na nossa entrevista, que como é que vai ficar a desconsideração da personalidade jurídica. É um problema muito sério, porque hoje nós temos uma facilidade. Depois do Código, essa facilidade de obter sucesso em transformar uma sentença em dinheiro vai ficar um pouco mais complicada quando o réu for uma pessoa jurídica. Nesse ponto de vista, seria um retrocesso? Nesse ponto de vista, com certeza, eu entendo que é um retrocesso. Para quem defende essa ideia, diz que se trata de uma garantia maior, porque essa desconsideração hoje ela é feita quase que automática. Então, o que se pretende agora é que se cumpra os requisitos da lei, previstos no artigo 50 do Código Civil, que trata da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Essa teoria maior ela é mais trabalhosa para que se obtenha esse sucesso, né? Em seguida, nós vamos ter uma mesa redonda para tratar sobre segurança jurídica e uniformização da jurisprudência, pelo professor Delasmar Mendonça, de João Pessoa. Muito importante essa palestra, porque a uniformização de jurisprudência é a introdução do precedente como uma técnica de solução de conflitos, dando ênfase às decisões judiciais. É um tema, de certo modo, novo, certo? Já vem sendo trabalhado paulatinamente nos últimos tempos, mas é uma coisa que vem para acrescentar e vem para trazer mais, como dizer assim, elementos para a solução de conflitos. É bem interessante. Em seguida, nós vamos ter uma mesa redonda, tratando sobre a teoria da decisão judicial. Vamos ter a participação do juiz Bianu Arruda, e da advogada Luciana Meira Lins.
Esse é um tema importante para ser discutido. Em seguida, nós teremos uma outra mesa redonda tratando sobre os negócios jurídicos processuais. Esse é uma novidade, porque os negócios jurídicos processuais, na verdade, abrem a possibilidade das partes dosarem a forma como os atos processuais vão se desenvolver. Então, as partes é quem discutem entre elas como é que vai se proceder a audiência de instrução, como vai se desenrolar os atos processuais. Então, os negócios jurídicos é uma novidade, e é uma novidade que veio para ajudar. Depois teremos uma conferência de encerramento com o professor e advogado Rinaldo Mouzalas, que foi um dos que participaram da elaboração do novo Código do Processo Civil. Pela programação fica claro que é de interesse não apenas dos estudantes, mas dos profissionais que vão depender aí desse novo código a partir do ano que vem. Principalmente, Carla, dos profissionais, porque, veja só, nós fomos formados ainda com base no Código Civil de 73. Sim. Então, a gente precisa fazer essa atualização para acompanhar as modificações. Então, não só para os estudantes, mas principalmente para a comunidade profissional, os advogados, juízes, promotores, as pessoas que operam direito no dia a dia. Vocês avaliam, a partir do Congresso, também trabalhar cursos de extensão, dependendo do tipo de demanda que surja no Congresso? Com certeza. Nós não vamos parar apenas com esse Congresso. Isso aqui é o pontapé inicial dos eventos que nós vamos promover aí para promover a atualização da comunidade. Professor, aquele que estiver interessado, qual é o período de inscrição? Como fazer? O Congresso ele vai se desenvolver nos dias 12 e 13 de novembro, e as pessoas poderão procurar fazer a inscrição lá na universidade, né? Basta se dirigir lá e pegar o formulário de inscrição, e o investimento é um investimento módico, é um investimento simbólico. Para os estudantes da Facisa, por exemplo, o Congresso vai custar R$30. Os estudantes de outras instituições de ensino superior, R$40. E o pessoal, os profissionais, a inscrição custa R$50. Isso não existe para um congresso. Congresso, normalmente, os preços são bem mais elevados. Na verdade, um incentivo a esse compartilhamento de conhecimento, né? E um conhecimento tão essencial para a nossa sociedade, para vocês que lidam com a área jurídica. É muito importante essa participação. Professor, agradeço demais a sua presença aqui mais uma vez no tema jurídico, e fique sempre, as portas estão sempre abertas aqui, sempre que tiver um bom tema como esse para trazer e a gente poder contemplar nosso telespectador com essas informações. Eu é que agradeço, Carla, pela oportunidade, e estou sempre à disposição, sempre que precisar. Estamos aqui para trabalhar e ajudar a divulgação do direito. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé. Se você tem alguma sugestão de tema, nos envie, curta a nossa fanpage e nos siga no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem.